presidente de comissão aqui há 10 anos, então tenho essa cara de jovem, mas sou mais jovem ainda. Eu vim falar aqui hoje para vocês sobre Three-in-One Concepts, que é uma técnica que eu trago atualmente, e como isso é uma forma de obter soluções consensuais. Tá? Só eu que falo sobre isso, é uma novidade que eu venho trazendo no meio jurídico. Eu até vou sortear um artigo que eu escrevi num livro sobre desjudicialização. Eu escrevi sobre o Three-in-One Concepts e como isso é uma nova forma de acesso à justiça. Então, se vocês puderem anotar o nome de vocês, telefone e e-mail nessa folhinha, depois eu vou sortear um artigo online para vocês, tá bom? Hoje se fala em justiça multiportas, né? Então, nós temos a porta do judiciário e nós podemos obter justiça através da porta do judiciário. Mas nós temos hoje outras portas de acesso à justiça, né? Nós temos hoje a mediação, nós temos a arbitragem, nós temos a constelação familiar como uma nova porta de acesso à justiça, e eu trago o Three-in-One Concepts como uma nova porta de acesso à justiça. A minha formação foi em 2010. Na época, não se falava muito sobre desjudicialização de conflitos. Não existia, se falava muito pouco sobre mediação. Então, o que me disseram é que tem, nas faculdades, há 3 anos apenas, a aula sobre mediação dentro das faculdades. Então, é uma cultura muito recente. Nós viemos da cultura do litígio, mas nós precisamos modificar essa visão, porque o nosso judiciário está abarrotado, nós temos muitos processos e eles demoram, não temos celeridade. Demoram 10, 15, 20 anos. Além disso, a gente tem a primeira instância. Em geral, ambas as partes ficam insatisfeitas. Vamos para a segunda instância. Há uma insatisfação ainda. Vamos para os tribunais superiores, STJ, depois STF. Então, não tem fim, praticamente, né? Demora muito. Então, a gente tem tido uma legislação diferenciada para que haja uma maior celeridade, um estímulo às soluções consensuais, mas nós precisamos mudar, sobretudo, a visão, a cultura, né? Então, eu trago aqui para vocês um pouco sobre a advocacia sistêmica. O que acontece? Isso ainda é muito pouco compreendido. Tá? Existiu um congresso, o primeiro congresso, há muitos anos atrás, sobre direito sistêmico no Conselho da Justiça Federal. Foram convidados, o ministro Humberto foi quem incentivou isso, o ministro Raul esteve à presidência na época do Conselho da Justiça Federal. E o que eles fizeram? Um seminário em que convidaram magistrados do Brasil inteiro para falar sobre constelação familiar aplicada ao judiciário. Naquela época, vieram magistrados do Brasil inteiro, lotaram o auditório do Conselho da Justiça Federal. E o que se percebe é que as pessoas têm tentado estudar e têm tentado entender como é que isso pode ser aplicado no judiciário. Há muitos erros, na minha visão, ainda. Há muitos detalhes ainda a acertar. Nós precisamos de uma regulamentação. É muito importante que isso seja regulamentado. Limites e haver um controle. Tá? Mas a advocacia sistêmica, ela é o quê? É a aplicação do conhecimento de Bert Hellinger, das constelações familiares, aos conflitos. Para isso, a gente precisa constelar? Não necessariamente. Quem aqui já ouviu falar sobre constelação familiar? Bastante gente. Bastante gente. Nem sempre a gente precisa constelar. Na verdade, esse é o livro que eu indico para quem quer iniciar o estudo.
aplica-se 3 leis aos conflitos. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Todos pertencem dentro de um sistema. E o que acontece, muitas vezes, há exclusões. Exclui-se aquele que é homossexual, exclui-se aquele que é viciado, mas isso gera uma dor no sistema. E aí a gente fala numa dor num nível transgeracional, tá? A gente vai olhar dentro da constelação familiar, a visão ela é de transgeracionalidade. A gente vai olhar pais, avós, bisavós. Uma dor dentro de um sistema pode gerar um conflito. E isso é muito complexo, porque no direito a gente olha aqui, é tudo muito palpável. Mas dentro da visão sistêmica, a gente fala que a gente tem uma alma comum. E a exclusão, na lei do pertencimento, a exclusão ela não é uma exclusão, muitas vezes, física, necessariamente. Ela é uma exclusão na alma. Então, nessa seara aqui, se torna mais complexo porque não é tão palpável, tá? Mas dá para aprender. Aqui eu vou trazer algumas noções para você. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Todos do sistema familiar pertencem. E as exclusões geram dores naquele sistema. E essas dores repercutem, geram conflitos. Tá? A segunda lei que a gente pode trazer é hierarquia e ordem. Então, o que é hierarquia dentro do sistema familiar? Os pais vêm antes, os filhos vêm depois. Ou seja, tem que haver um respeito em relação aos pais. Isso quer dizer obediência? Não. Isso quer dizer um olhar de respeito. Mais uma vez, é uma postura interna, é um sentimento. Não é algo tão palpável, mas no diálogo com o cliente, a gente muitas vezes consegue observar essa desordem com uma escuta ativa. A gente traz também aqui a ordem. Existe a ordem de chegada. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Também nas empresas pode se aplicar, tá? Primeiro funcionário, segundo funcionário, terceiro funcionário, quarto funcionário. Às vezes, aquele funcionário que mais ajudou no início da empresa, de repente ele roubou a empresa. E aí aquele chefe, ele fica com muita raiva e ele manda ele embora. Só que ele se esquece de tudo aquilo de positivo que ele fez para aquela empresa. E aí fica uma dor no sistema. A dor da exclusão. Tá? Então, Bert Hellinger diz que dentro de um sistema familiar ou de um sistema empresarial existe a ordem de chegada e todos pertencem. O primeiro funcionário, ainda que ele seja demitido, a postura interna deve ser de agradecimento por aquilo que se aprendeu. No início, o funcionário rendeu bons frutos, ainda que tenha havido um litígio depois. E também ficam os aprendizados. Depois, muitas vezes, aquele funcionário que roubou, ele faz com que o dono da empresa ele passe a criar mecanismos para não ser mais roubado. Então, gerou um aprendizado para a empresa. Então, é uma forma de incluir a todos. Tá? Então, eu falei um pouco sobre a lei do pertencimento, hierarquia e ordem, e equilíbrio do dar e receber. Essa é a terceira lei sistêmica que se aplica aos conflitos.
O equilíbrio do dar e receber é o quê? Os relacionamentos, eles crescem com esse equilíbrio do dar e receber. Quando um dá um pouco, o outro se sente em dívida e dá um pouco mais. O outro se sente em dívida e dá um pouco mais. Assim, as relações elas vão crescendo. Acontece que, quando um dá muito e o outro não dá nada, o que existe? Existe um desequilíbrio muito grande. A gente vê isso, essa é uma lei que se aplica muito fortemente ao relacionamento de casal. Muitas vezes essa relação não consegue permanecer, porque existe uma distância muito grande desse dar e receber. Tá? Aqui, de uma forma bem breve para vocês, o que são essas 3 leis sistêmicas. Tá? Então, eu fiquei afastada do direito por 4 anos, estudando isso profundamente. Se vocês tiverem alguma dúvida no final, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Existe uma corrente que acredita que isso não pode existir no judiciário. Existe uma outra corrente que acredita que pode. Então, hoje, essa visão da constelação familiar dentro do judiciário, ela ainda é muito polêmica. Há muita polêmica e foi realizado no Brasil inteiro, em cada estado de uma forma. Eu desconheço como isso foi realizado no judiciário. Eu estou recentemente... Eu não sei. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu fiquei afastada do direito por 4 anos estudando constelação, mas eu estudei constelação familiar profundamente. Eu sei, digamos assim, como eu aplico de forma extrajudicial. Mas, dentro do judiciário, eu ainda estou aprendendo. Né? Eu não sei como foi realizado em vários estados no Brasil. Eu estou presidindo atualmente a comissão de práticas alternativas no IBD-FANDEF, para desjudicialização de conflitos. Inclusive, convido a todos que tiverem interesse a participar, serão todos muito bem-vindos. Mas eu desconheço detalhes de como isso aconteceu no Brasil. Tá? Mas, diante daquilo que eu estudei, e o que eu já ouvi falar, eu tenho algumas críticas, e eu tenho algumas ponderações, mas, ao final, a gente abre aqui para perguntas e traz isso ao debate. Eu vi aqui que muita gente conhece, né? Muita gente já ouviu falar, então vai ser um prazer aprender com vocês. De repente, eu ganho aqui algumas informações sobre como isso tem acontecido no judiciário. Tá? Mas a minha experiência ela é muito mais extrajudicial. Tá bom? Então, nós saímos da era do litígio e vamos para a era do consenso. Tá? Essa é uma tendência, não só no Brasil, mas ela é uma tendência internacional. E fala-se muito sobre isso no direito de família, no direito das sucessões, mas isso tem se aplicado em todas as áreas do direito em que é possível transação. Tá? Então, diálogo mais cooperação é igual a maior segurança jurídica. E aí, aqui eu trago o livro de Tocqueville. Eu fui, na época de faculdade, orientando o professor José Levi. Nossa, foi ministro, professor titular da USP, foi meu grande mestre. E, com ele, eu ganhei bolsa de CNPq para desenvolver pesquisa, participei do grupo de estudos dele. Esse foi o primeiro livro que nós lemos no grupo de estudos do professor Levi. E aí ele traz o seguinte: a legislação por si não transforma práticas enraizadas sem que haja alteração dos comportamentos subjacentes. Ou seja, só com a legislação a gente não consegue mudar. Nós precisamos mudar a cultura. Então, nós temos uma mudança de paradigma. A gente sai da forma tradicional e vai para um novo formato.
Antes, no método tradicional, nós pensávamos em resolver o processo. Hoje, na nova forma, nós queremos resolver o conflito. Por trás de um processo, há um conflito. E é para esse conflito, por trás do processo, que nós vamos olhar. Tá? Na forma tradicional, a decisão é tomada por um juiz. Um terceiro vai decidir o que é melhor para ambas as partes. Aqui, na nova forma, nós vamos buscar o quê? Uma decisão tomada por ambas as partes. Ambas conhecem as nuances daquele conflito, a história de vida de ambos e como, de repente, compensar aquilo que foi difícil, né? Na decisão tomada pelo juiz, em geral, há uma insatisfação de ambas as partes em que há recursos intermináveis. Na nova forma, nós temos, em geral, o cumprimento do acordo, especialmente em questão de guarda. Nós temos, em geral, uma decisão judicial e é muito comum o descumprimento do acordo. Na forma tradicional, nós mantemos, muitas vezes, o conflito. Resolvemos o processo, mas mantemos o conflito. E aí, o que acontece? Esse conflito vai gerar novos processos judiciais. Pode ser naquela área, pode ser até em outra área. Às vezes, um divórcio, um conflito no divórcio, o divórcio é resolvido. Mas daí, o conflito não foi resolvido, então surge, muitas vezes, não, mas às vezes, um conflito empresarial. E nessa nova forma, nós buscamos o quê? A pacificação do conflito. Tá? Na forma tradicional, o juiz é um protagonista. Mas na nova forma, o advogado, ele se torna o protagonista de tudo isso. Eu digo que hoje, se o advogado perceber o poder que ele tem, é enorme. É enorme. Nós podemos conduzir o cliente e, muitas vezes, sequer ir para o Poder Judiciário. Se a gente traz as ferramentas adequadas, muitas vezes a gente não precisa ir para o Poder Judiciário. Então, nós precisamos apenas aprender essas novas formas, esse novo pensamento. E, então, a gente vai aplicar isso para que tipo de conflito? Para todo conflito que admite transação, inventário, divórcio, alienação parental, disputas empresariais, disputas trabalhistas. Aqui eu trago uma técnica que, se no final, se der tempo, eu posso aplicar em vocês. Então, nós vamos caminhar em direção à solução consensual. Quando eu montei meu próprio escritório, meados, que foi de 2000, nem lembro, mas foi em meados de 2016, o que aconteceu? O que mais? Eu já tinha diversos cursos nessa área da cinesiologia especializada e estudava constelação familiar como hobby. Tá? E quando eu montei meu próprio escritório, me aparecia muito divórcio. Muito, muito, muito. E eu não tinha uma placa lá dizendo família e sucessões. Mas eu acho que, de alguma forma, eu estava preparada para ouvir aqueles clientes. Então, eles chegavam ou num quadro de depressão, ou de ansiedade, ou de pânico, nos casos de divórcio. Então, eu comecei a indicar a eles para aplicarem a cinesiologia especializada e o Truman Concept. Porque eu não conheço técnica melhor para melhorar quadros de depressão, ansiedade e pânico. Não conheço. Essa é a melhor técnica que eu conheço muita coisa. Então, como é que eu ia construir solução consensual com um cliente sob um elevado estresse? É praticamente impossível. Então, eles muitas vezes aceitavam se submeter a essa técnica. Então, eles reduziam a carga emocional negativa que existia em relação àquele conflito. Depois, eu passei a indicá-los para a constelação familiar. Quando eles queriam, tá?
é muito importante o cliente querer. A gente não pode impor esse tipo de terapia. Então, eu assistia às constelações familiares. E o que a gente vai observar na constelação familiar? O inconsciente daquele sistema familiar. Bert Hellinger diz que a gente repete fatos e emoções de antepassados, sem ter a menor consciência. Na época, eu observava a constelação dos meus clientes e aquilo me dava uma visão diferente para que eu pudesse transacionar, negociar depois. E depois, qual era a minha postura? Eu ia dialogar com o advogado da parte contrária. A partir daí, eu consegui estabelecer um diálogo. Então, em diversas reuniões, com muito diálogo, em quase 100% dos casos, eu consegui obter soluções consensuais. Tá? E aí, a gente ia para o cartório e solucionava o conflito do cliente no cartório. Tá? Na época, não era possível, menor de idade, a resolução do conflito no cartório. Agora, nós temos uma resolução recente em que, ainda quando o cliente é menor, está sendo possível. Né? É uma excelente novidade para todos nós. Então, pronto. Então, eu vou falar agora especificamente sobre a cinesiologia, que é o tema propriamente dito da palestra. O que é cinesiologia especializada? O que é cinesiologia aplicada? Né? A cinesiologia, ela surgiu como cinesiologia aplicada, Applied Kinesiology. Ela surgiu de médicos para médicos. Depois, surgiu a cinesiologia especializada, que se abriu esse conhecimento, muito desse conhecimento, para profissionais de outras áreas. Eu estudei em 3 escolas da cinesiologia especializada. Uma que a gente busca o fundo emocional de questões físicas, a outra em que a gente trabalha estresse, fobia, pânico, ansiedade, depressão e vícios, tem técnicas específicas. E a terceira, que é a que eu trago aqui para vocês, que é o 3-in-1 Concepts. No 3-in-1 Concepts, o cliente ele é a autoridade máxima para as respostas que busca. A gente nunca vai dizer o que é melhor para o cliente. Isso. Então, ele nos traz uma informação. E nós vamos buscar qual é o registro que está nele, a nível consciente, a nível subconsciente e a nível do corpo. Nós vamos acessar memórias de conflitos anteriores. Então, há uma ação judicial, há um conflito atual, mas antes dessa ação judicial, existiram outros conflitos que geraram cargas emocionais negativas para daí, então, esse conflito atual ser tão difícil, tão estressor para esse cliente. As nossas emoções, elas são como um copinho. Ali, a pessoa está se divorciando ali aos 50 anos. É o segundo divórcio dela. A carga emocional negativa em relação àquele divórcio está em 100%. Ali, aos 30 anos, ele vivenciou o primeiro divórcio dele. A carga emocional negativa em relação a uma separação, muitas vezes ali, vamos supor, com uma traição, a carga emocional negativa estava ali em 50%. E aos 15 anos, a gente observa que a gente traz à tona, muitas vezes, né, nesse caso que eu estou trazendo, por exemplo, a gente traz à tona o fato de, aos 15 anos, ele ter visto a mãe traindo o pai quando ele abria a porta do quarto dele. Então, a carga emocional negativa aos 15 anos é de 30%. A carga emocional negativa em relação ao divórcio e a uma traição, ela se eleva, ela vai em 50%.
Aí, ele vivencia um divórcio aos 50 anos, o segundo divórcio aos 50 anos, então a carga emocional negativa em relação àquele divórcio vai ser 100%. Ele está num nível de estresse enorme. Então, a gente trabalha, a gente busca a carga emocional negativa de situações estressoras e reduz essa carga emocional negativa. Tá? Então, no 3-in-1 Concepts, a gente nunca toma decisões para o cliente. É muito gentil, a gente sempre vai conduzindo o cliente com perguntas. E o próprio cliente encontra as respostas. E a melhor solução sempre surge do cliente. Na verdade, muitas pessoas acham que podem impor uma solução. Mas nós temos que entender que aquele cliente tem pais, avós, bisavós atrás dele. Todo um sistema de crenças foi gerado. Nós não podemos impor algo se não machuca muito. A gente precisa ser gentil. E é isso que a gente prega muito no 3-in-1 Concepts. É um trabalho gentil. A gente vai avançando para além daquele sistema de crenças. E aí eu digo que ninguém é capaz de compreender completamente outro ser humano. Por quê? Porque todo mundo tem uma vivência diferente. Na infância, na adolescência, no útero materno, a gente acessa todas essas memórias. Então, é ineficaz querer resgatar o outro. Muitas vezes a gente vê o advogado, ele quer ser o salvador do cliente. Vocês já se sentiram pesados? Ao conduzir o caso de um cliente, você já entrou na dor daquele cliente? Você já sentiu a dor por ele, com ele? Isso é muito pesado. A gente precisa... Quando eu fui ler o livro do Bert Hellinger, que se chama Ordens da Ajuda, é um livro muito interessante, e que ele diz como é que os profissionais da ajuda devem se portar. Como a gente deve se portar? A gente deve enxergar o cliente e enxergar a força do cliente para aquela solução. Nós não podemos entrar na emoção daquele cliente. Nós vamos trazer um trabalho técnico para advogar, mas à medida em que a gente entra na emoção do cliente, a gente perde força. E pesa para nós. E a gente não consegue nem diminuir a dor do cliente e dificulta muito para nós. E aí aqui eu trago uma canção, não sei se dá para tocar, mas ela se chama Calce Meus Sapatos. E ela fala o seguinte, tem uma parte dela que fala o seguinte: antes de julgar a minha vida, calce meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Muitas vezes a gente olha para o outro, para a vivência do outro, para a história do outro, e a gente julga, né? Mas para a gente julgar o outro, a gente precisa percorrer o caminho que ele percorreu. Muitas vezes, nós criamos mecanismos de defesa para sobreviver, tá? Aquele sistema de crença doentio, muitas vezes, ele é criado para a criança, o adolescente, conseguir sobreviver. Então, após a sessão, quando a gente reduz a carga emocional negativa em relação àquele conflito estressor, o cliente ele passa a ter uma percepção ampliada do conflito. Ele começa a enxergar a sua parcela de responsabilidade. Por que ele atraiu aquele conflito para ele? Tá? E aqui eu trago algo muito importante, talvez seja o ponto mais importante da palestra. Quando a gente fala aqui no âmbito terapêutico sobre a parcela de responsabilidade do cliente, isso é no âmbito terapêutico. A gente não pode confundir isso com a responsabilidade no âmbito jurídico. À medida em que houve uma violação, deve haver uma responsabilidade no âmbito jurídico. Se o cliente quer ajuizar uma ação, você não pode dizer para o cliente assim: olha, eu acho que vamos pensar,
Vamos olhar para seus 50% de responsabilidade naquilo que não deu certo. Não vamos ajuizar essa ação, não. Isso não é uma postura adequada. E é aqui que as pessoas confundem muito. O âmbito terapêutico é um lugar. A área jurídica é outra. Aqui deve haver reparação. Então, há uma desativação de estresse quando a gente reduz a carga emocional negativa. O cliente se sente mais leve, consegue respeitar melhor a si mesmo, ter mais confiança em si, nas suas escolhas. E quando ele confia melhor nas suas escolhas, ele consegue realizar um acordo muito mais fácil. Tá? Então, eu vou ensinar para vocês um pouquinho como é que eu faço a leitura do barômetro aqui para vocês. Vou vir aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ensinar. Aqui nós temos as emoções a nível... Esse é um barômetro comportamental. Em relação a um mesmo assunto, então, o cliente... A partir da aceitação, a gente sobe para a disposição, para o interesse, para o entusiasmo, para a confiança, para a igualdade, para a sintonia, para a unidade, e se sente apto a fazer boas escolhas. É aqui, nesse lugar, que a gente consegue pensar em novas possibilidades onde a gente não tinha nenhuma possibilidade de solução. Quando a gente está com uma carga emocional negativa muito elevada, nós estamos num mecanismo de luta e fuga. Todo o nosso corpo funciona num mecanismo de luta e fuga. Então, nós não enxergamos nenhuma solução, nenhum caminho de solução. E, literalmente e fisiologicamente, o nosso corpo é preparado para correr, para lutar, mas a gente não enxerga tão bem literalmente, fisiologicamente, tá? Então, quando a gente não está na aceitação, a gente vai para o antagonismo. E a gente vai conhecer onde normalmente a gente se encontra. Do antagonismo, a gente sobe para a raiva, para o ressentimento, para a hostilidade, para o medo de perda, para a mágoa e para a culpa, sente indiferença, sente separação e se sente sem escolha. É aqui que o cliente não consegue enxergar nenhuma possibilidade de acordo. Tá? Então, o trabalho todo é feito para que a gente consiga trazer o cliente, tirar ele desse lado negativo para ir para esse lado positivo. E aí, em relação ao mesmo assunto, a gente vai buscar uma emoção específica a nível consciente, uma emoção específica a nível subconsciente, uma emoção específica a nível do corpo. Tá bom? Então, esse é o barômetro comportamental, isso se chama Treatment Concepts. É uma escola que vem da Califórnia, são
8 módulos no Brasil e 4 na Califórnia. É uma escola que eu sou completamente apaixonada. Mas muitas vezes a gente se encontra na fuga e na negação do conflito, não é? A gente não quer olhar. E aí a gente não consegue enxergar uma solução. Sentimos dor, medo, revolta. E não percebemos essas novas possibilidades. E é interessante, como é que a gente enxerga a realidade? Cada um, para um mesmo fato, cada um enxerga de um jeito. Vocês já pensaram sobre isso? Passa alguém aqui, eu conheço, ele conhece. E aí eu penso, ela não falou conosco. E aí eu penso, nossa, não falou comigo, que pessoa chata, nossa, que pessoa arrogante. E o outro já pensa diferente, poxa, está sem óculos. Então, nós devemos perceber que cada um enxerga a realidade de uma forma. Cada um percebe o conflito de uma forma. E quando a gente não quer enxergar para o caminho de solução, a gente fica numa prisão. A gente repete e a gente atrai quase sempre a mesma situação para nós. Mas, a partir do momento em que a gente enxerga que a dor ela vem para nos ensinar, tudo fica diferente. A gente consegue aprender com aquele conflito. Então, como eu disse para vocês, a gente deixa de entrar num modo de vítima. Porque na vítima, muitas vezes, a gente se pergunta por que esse conflito está acontecendo comigo? E aí a gente passa para uma conduta ativa. E aí a gente se pergunta, para que isso está acontecendo comigo? É diferente enfrentar o conflito em ambas as formas, tá? Então, quando a gente se pergunta, para que isso está acontecendo comigo? A gente vai buscar as respostas. E as respostas, elas podem estar na nossa infância, na nossa adolescência, nas vivências de útero materno, ou até no inconsciente do nosso sistema familiar. Muitas vezes, repetimos fatos e emoções de antepassados, sem ter a menor consciência. A partir disso, a partir da compreensão desse todo, nós podemos caminhar em direção à solução. Então, o advogado pode apresentar um caminho de solução consensual quando? Quando que ele pode apresentar para o cliente, olha, existe uma ferramenta que você pode utilizar aqui que pode te ajudar a reduzir carga emocional negativa. Existe uma constelação familiar que você pode utilizar. Ou existe uma mediação. Quando é que a gente pode apresentar essas soluções consensuais para o cliente? Antes ou durante o processo. Mas o que é importante, fundamental, é o cliente querer. Tá? Todas essas intervenções, o cliente tem que querer. A força para a solução está sempre no cliente. No 3-in-1 Concepts, o que a gente vai acessar? A gente vai acessar a AIC, que é a área de integração comum do cérebro. A gente percebe o conflito atual de acordo com os registros e percepções do nosso passado, que estão registrados nessa área de integração comum. E é nesses registros que nós vamos atuar. E aí nós temos os 3 níveis de consciência: consciente, subconsciente e corpo. Consciente, a gente observa qual é a emoção no conflito atual, como eu mostrei para vocês ali na leitura do barômetro. A nível subconsciente, a gente vai acessar o conflito passado. Sentimentos negativos que ficam esquecidos, mas registrados no subconsciente.
O que é isso? É aquele famoso jogar para debaixo do tapete. A gente sentiu aquilo, mas aquilo doeu tanto que a gente joga para debaixo do tapete. E muitas vezes nós sequer lembramos daquele fato. A gente literalmente esquece para não entrar em contato com a dor. Através da técnica, a gente faz esse fato, essa emoção, emergir. Mas muitas vezes nós criamos historinhas para nós mesmos, para não entrar em contato com aquela dor. E a nível do corpo, são os registros das memórias celulares, desde a concepção até o presente. Tá? Então, a gente só consegue trabalhar um assunto por vez no 3-in-1 Concepts. Um assunto específico. E a gente vai buscar as emoções exatas, naqueles 3 níveis que eu expliquei para vocês. Consciente, subconsciente e a nível do corpo. E aí eu vou explicar para vocês o teste muscular de precisão. O que acontece? No teste muscular de precisão, nós... Vou até levantar aqui, acho que é mais fácil. No teste muscular de precisão, essa é a base tanto da cinesiologia aplicada, Applied Kinesiology, como da cinesiologia especializada. Como é que nós buscamos essas emoções, essas respostas do próprio corpo do cliente? Através do teste muscular. Então, quando nós conversamos com o cliente, ele nos traz um fato, uma situação, e nós testamos a musculatura dele. Quando a musculatura firma, quer dizer que aquilo gerou uma carga emocional positiva no sistema corpo-mente do cliente. Quando ele traz um fato, uma situação, e a gente faz o teste muscular e a musculatura não firma, quer dizer que aquilo gerou uma carga emocional negativa no sistema corpo-mente do cliente. E, através do teste muscular, a gente também busca qual é o nível de estresse. A carga emocional positiva está em 100%? A carga emocional negativa está em 80%, 90%, 100%? Isso é 3-in-1. Essa é a base da cinesiologia, o teste muscular de precisão. E é através dele que nós definimos também o assunto. O cliente chega e diz, por meia hora, se você deixar muito mais, todos os problemas que ele tem. E ali, normalmente, eu deixo 30 minutos para ele trazer as questões dele. Então, depois, no teste muscular, eu chego à precisão do que o corpo dele quer trabalhar, qual é o assunto prioritário para aquela sessão. Tá? Então, isso é o teste muscular de precisão. Tá? Isso surgiu como? Dr. George Goodhart, tá? Um médico da Califórnia, cientista, ele descobriu o teste muscular de precisão. Tá bom? Então, depois que a gente aplica o barômetro comportamental e as técnicas de correção, a gente desativa a carga emocional negativa e transforma em carga emocional positiva. Então, a gente vai naquela situação lá aos 15 anos, a carga emocional negativa está em 30%, a gente reduz para 0%. A gente vai naquela situação estressora, que foi o primeiro divórcio, a carga emocional negativa está em 80%, a gente reduz para 0%. Quando a gente vem para o conflito atual, a carga emocional negativa em relação à situação estressora, a gente reduz também. E aí, quando o cliente vai olhar para o conflito atual, ele já não tem mais aqueles registros da AIC, e a carga emocional negativa em relação ao assunto atual, ao divórcio atual, está reduzida. Isso é técnica, tá, gente? É como se a gente tirasse um chipzinho queimado e colocasse um chip colorido na memória celular do cliente. E aí eu tenho também, esse que eu estou explicando para vocês é o barômetro comportamental. É um dos instrumentos que eu tenho do 3-in-1 Concepts. Mas também, como eu vivenciei muitas situações, muitos clientes com abuso físico, psicológico, de todo tipo que vocês imaginarem de abuso, eu vi meus clientes passando por isso. Então, eu fiz um curso também de abuso específico
do 3-in-1 Concept sobre isso. Nós temos também um curso específico sobre estrutura-função. O que é isso? Estrutura-função quer dizer que cada parte do nosso corpo, da nossa face, nós estudamos. Então, por exemplo, uma testa maior. Nós estudamos a tendência comportamental daquela estrutura. Por exemplo, a testa maior é um estilo pensador. Em geral, é aquela pessoa que pensa muito bem no todo, numa empresa, mas ela tem, em geral, uma dificuldade de execução. Uma testa menor mais curta, ela é um estilo mais executor. Então, mas ela tem normalmente uma dificuldade de visualizar o todo, mas ela, para tarefas executivas, normalmente é maravilhosa. Tá? Quer dizer, há uma determinação em relação à estrutura-função? Você é sempre aquilo? Não. O que determina é sempre uma escolha. Tá? É uma tendência comportamental que a gente estuda. Então, isso em relação à testa, em relação ao nariz, em relação à boca. Então, com esse conhecimento, a gente vai para uma mesa de negociação numa situação bem interessante, conhecendo um pouco melhor as tendências daquela outra pessoa. Também tem um curso do 3-in-1 Concepts que fala sobre reintegração dos hemisférios cerebrais. Todo choque gera uma desintegração dos hemisférios. Então, a gente utiliza técnicas de reintegração dos hemisférios cerebrais para que as pessoas saiam desses quadros. E é por isso que elas saem tão rápido de depressão, ansiedade e pânico. E aqui eu venho trazer a diferenciação entre a mediação e o 3-in-1 Concepts. Na mediação, ambas as partes, elas participam, elas têm que querer. No 3-in-1 Concepts, quando apenas uma parte se submete, ela consegue modificar todo o cenário do conflito. Por quê? Porque comunicação vai muito além do falar. É o tom de voz, é a forma de olhar, é a postura. Comunicação é um conjunto de coisas. Quando o cliente se modifica internamente, ele modifica toda a forma que ele tem de se comunicar. E dentro de um conflito, quando um muda, todo o cenário do conflito pode se modificar. Tá bom? Então, nós passamos a enxergar os conflitos com novas lentes quando a gente reduz carga emocional negativa. E o advogado pode indicar ao cliente essa técnica, ou pode estudar. E isso pode ser utilizado como uma forma de pré-mediação. Ou pode ser aplicado no cliente dele para que ele tenha uma postura de advocacia negociativa. São essas as possibilidades. É isso. O que eu tinha para falar para você sobre o 3-in-1 Concepts é isso, sobre constelação familiar é isso. Mas eu vou agora abrir para perguntas e eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar. Diga. Sim. 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 Mas olha, como ganhar dinheiro com isso? Não é? É isso? É uma ótima pergunta.
Perfeito, perfeito. É uma ótima pergunta. Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Mas o que acontece? A gente, pelo menos ali dentro do IBDFAM, tem uma cultura... Na época que eu estive lá, tem bastante tempo, mas a gente tinha uma cultura de manter o contrato no mesmo valor. Eu sempre tive essa cultura, tá? De manter o contrato no mesmo valor, ou para uma solução litigiosa ou para uma solução consensual. E, para ser bem sincera, eu acho que a construção de solução consensual deveria ser mais cara, porque você resolve de forma sigilosa e mais rápida. Quantas pessoas famosas gostariam de resolver de forma sigilosa? Quantas pessoas com muito dinheiro gostariam de resolver sem pisar no judiciário? A gente está vendo o caso da Cíntia Chagas agora. Toda a situação está sendo exposta no Brasil inteiro. Será que muitos clientes não gostariam de obter uma solução mais célere, mais sigilosa e pagar mais caro por isso? E conflitos empresariais? Você acha, muitas vezes, aquele que está vivenciando um conflito empresarial, a situação empresarial dele está difícil. Ele precisa resolver, porque ele precisa ganhar dinheiro, senão a empresa dele morre. Ele precisa de uma solução rápida, eficiente. Faz sentido para você? É muito mais uma mudança de cultura e uma necessidade de valorização, porque é como se o advogado, muitas vezes, não valorizasse tanto a solução consensual. Mas ela dá muito trabalho. Ela dá muito trabalho. Faz sentido para você? Dá muito, A gente precisa saber vender isso bem para o cliente. A gente precisa mostrar para ele as vantagens. Olha, você vai ter uma solução mais célere, mais eficiente. Então, quanto isso custa? Isso custa caro. Menos desgastante emocionalmente. Exato, exatamente. Fora o desgaste emocional, que é muito maior. E o crescimento também, né? Exato. Os clientes acabam aprendendo muito, né? Como se relacionar melhor no ambiente empresarial, como se relacionar melhor nos seus relacionamentos afetivos. Não sou psicóloga. Eu sou advogada, tenho formação em constelação familiar, né? Eu fiz um curso de mais de 1 ano de constelação, fiz um de prática, fiz um de bonecos, o avançado de bonecos, transtornos mentais com a visão sistêmica. Então, eu percorri um longo caminho, 5 anos, estudando constelação familiar a fundo, tá? E cinesiologia especializada e 3-in-1 Concepts eu estudo desde 2007. Em 2007, iniciam os meus estudos. É isso. Mas, na verdade, olha só, a psicologia, ela trabalha a mente, tá? Eu adoro a área da psicologia. Como é que é o nome, meu Deus? Esqueci. Não é eu gosto muito da psicologia transpessoal, estudei também uns 3 anos, mas a terapia cognitivo-comportamental, é isso que estava me falhando a memória. Gosto muito. A terapia cognitivo-comportamental, ela vai fazer o quê? Ela vai questionar pensamentos. Eu não tenho esse estudo, eu tenho uma psicóloga que já aplicou em mim, eu adoro, mas muitas vezes a psicologia ela vai trabalhar a mente, mas muitas vezes ela vai trabalhar de uma forma. A constelação familiar, ela vai trabalhar de outra forma a mente.
ela vai trabalhar a mente no nível do inconsciente do sistema familiar. E esse estudo a psicologia não tem. Tá? Assim como o estudo que a psicologia tem, a constelação familiar não tem. São formas diferentes de trabalhar a mente. Assim como constelação familiar não é Three in One Concepts. Three in One Concepts é uma outra forma de trabalhar a mente. É buscar os registros subconscientes, trazer à tona a memória e reduzir a carga emocional negativa dele. Então, nós temos aqui 3 formas diferentes de trabalhar a mente. E nenhuma delas é melhor ou pior, todas são importantes. Depende de como você está. Por exemplo, constelação familiar, eu não indico para quem está em quadro de depressão, ansiedade ou pânico, nada grave nesse sentido. Eu não indico constelação familiar. Então, depende do quadro do cliente, depende do quadro da pessoa. Tá bom? Não. É diferente. Só para lembrar vocês, aliás, lembrar a mim mesma, para convidar vocês, no dia 13 de novembro, às 19 horas, teremos palestra no IDP. Eu vou fazer essa palestra aqui lá, de uma forma mais reduzida. Nós vamos ter a presença do ministro Humberto, está confirmado. Nós vamos ter... eu posso depois pegar o cronograma? Então, eu quero, por favor. Tá em tempo aí? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu divulgar aqui para vocês. E aí lá a gente vai falar de uma forma mais abrangente, tá? Deixa eu buscar aqui só um minutinho. Peraí. Esse eu estou organizando. A gente vai ter o ministro Gilmar Mendes, se Deus quiser, abrindo o evento. E a gente vai ter 3 painéis, tá? O primeiro painel vai ser o advogado e a aplicação de novos métodos de solução de conflitos. O ministro Humberto vai estar presente, vai palestrar, eu vou palestrar também. No painel 2, a gente vai ter sobre a importância do Poder Judiciário e do CNJ para a extrajudicialização dos conflitos. A gente vai ter a doutora Andréa Pachá, vocês conhecem? Ela foi do CNJ, desembargadora, tem vários livros escritos e ela é celebridade no IBDFAN, na área de família e sucessões. A palestra dela é fantástica. Vamos ter também o doutor Atalá Correia, que é juiz aqui do TJDFT, coordenador do curso de Direito do IDP. Vamos ter a Ana Carolina Sena, que é a presidente atual do IBDFAN-DF. E no terceiro painel, a gente vai ter o Ministério Público como órgão propulsor para a desjudicialização. Tá? E aí o doutor Aristide Junqueira, que foi Procurador-Geral da República, também estará presente. Então, dia 13 de novembro, às 19 horas. Eu espero todos vocês lá no IDP da Asa Sul. Tá? Em breve a gente vai estar lançando. Se vocês quiserem me seguir, eu devo estar divulgando no meu Instagram. É Poliana Mota Oficial. Poliana com Y, Poliana Mota Oficial. Tá? Então, vai ser um enorme prazer ter vocês lá. Deixa eu só um minutinho, posso pedir só um minuto? Gente, vamos aguardar um pouquinho, já está terminando. Só vou sortear o artigo. Só um minutinho para sortear o artigo, e aí você faz a pergunta, pode ser? Para as pessoas que estão indo embora, de repente, terem a oportunidade. Pode ser? Só um minuto, tá?
Tu vai? Gabriela Cardoso. Quem é? Você? Ai, ótimo. Então eu vou te enviar digital ele, aqui está seu número, vou incluir seu número aqui no meu WhatsApp e te envio, tá bom? Obrigada pelo interesse. Desculpa. Pode falar, desculpa. Essa técnica? Olha só, eu acho que isso tem que ser muito debatido, porque a gente está tendo muitos questionamentos já em relação à constelação, né? Tem que ser feito. Tem poucos profissionais no Brasil com uma formação muito sólida em relação a esse assunto, assim como na constelação familiar também, tá? Então a gente precisa fazer as coisas com muito conhecimento, com muita profundidade, com muita ética. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a gente precisa ter uma postura de muito não julgamento quando a gente realiza essas técnicas, tá? Agora, quando um magistrado realiza, eu acho complicado haver, assim, como é que o juiz que julga, ele vai ter uma postura de não julgamento? Entende? Então, eu acho que o cliente também não pode se sentir, a parte também não pode sentir que está havendo uma imposição. Acho que o juiz também não pode requerer para nenhuma parte isso. Porque o juiz, em geral, ele não pede, ele manda. Né? Então, na minha percepção, e daí eu posso estar errada, tá? Mas é uma percepção minha, é que o magistrado ele não pode sequer ficar sabendo se a parte realizou isso ou não. Então, tem que ser feito de uma forma muito adequada, muito séria, porque quando a gente mexe com as emoções da pessoa, a gente está mexendo com o que tem de mais delicado nela. As pessoas, eu já recebi pessoas desequilibradas, que vieram de profissionais realizando situações não éticas. Então, as pessoas também precisam buscar com qual profissional elas estão realizando. E quando isso é realizado pelo Poder Judiciário, isso precisa ser realizado de uma forma muito séria, com profissionais muito sérios. Não pode ser qualquer pessoa. Tá? Essa é a minha percepção. Tá? Eu acredito que nós precisamos encontrar o nosso poder, digamos assim. Eu acho que a advocacia, quando ela atua em colaboração com profissionais de outras áreas, ela consegue solucionar o conflito, e é isso que a gente precisa perceber. Que a gente hoje tem o novo código, que já não é mais tão... novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, ele nos traz a possibilidade, inúmeras possibilidades, de extrajudicializar os conflitos. A gente precisa saber usar isso, saber vender isso para o cliente, saber mostrar para o cliente por que isso é tão valoroso. Nós nos tornamos os maiores protagonistas na efetivação da justiça. Tá? Tem mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Alguém mais aí gosta de constelação, quer perguntar alguma coisa de constelação? Ou do 3-1 Concepts? Bom, gente, então, uma salva de palmas para a professora Poliana. Nós gostaríamos de expressar profunda gratidão pela sua palestra, doutora Poliana, foi muito enriquecedora. E como símbolo de reconhecimento, nós vamos te entregar esse certificado. Parabéns.